doutora Irma Godoy. Doutora Irma, bom dia, satisfação em tê-la aqui mais uma vez. Bom dia, André. Márcio, desculpa, o André está aqui do outro lado. Bom dia a vocês todos. Para mim é um prazer enorme estar aqui, né? Porque a gente que é pneumologista ou médico de uma forma geral, pai e mãe também, se fosse o caso, toda oportunidade que a gente recebe para falar sobre e alertar sobre os cigarros eletrônicos, que é o que nós vamos falar aqui, é muito importante. Então a gente tem sempre grande preocupação e está sempre disposto a falar sobre isso, porque o alerta é extremamente necessário. Muito obrigada pela oportunidade. Nós é que agradecemos. Agora, doutora Irma, por mais que se fale, por mais que entrevistas sejam feitas na grande imprensa, aqui no Primeiro Jornal, parece que a quantidade de informações relacionadas à venda do vape, aqui em Botucatu, recentemente, inclusive, né? Uma operação da polícia, tem aumentado consideravelmente. O que acontece? As pessoas desconhecem, não dão bola para a informação como profissionais da área da saúde, como a senhora, nos passam a respeito do malefício que esse cigarro eletrônico causa? Então, o problema é que essa forma, né, de uso do tabaco e da nicotina, ela está direcionada para uma população muito jovem. A indústria do tabaco foi muito cruel, digamos assim, né? E desenvolveu um produto extremamente atraente. Ele é colorido, ele é doce, ele não cheira cigarro, ele é bonito, né? E ele acabou criando, então, um apelo para esse grupo mais jovem muito grande. E as pessoas, às vezes, assim, também houve, né, no início, quando isso foi liberado e quando ele foi comercializado primeiramente, foi dito que ele era 95% mais seguro que o cigarro, o que é uma grande mentira. Né? Começou com uma grande mentira. Começou com uma grande mentira, dizendo que ele era 95% mais seguro que o cigarro. Isso não existe, não existe nem... Supostamente até para ajudar a parar de fumar. Exatamente. Então, dizendo, olha, você vai trocar o seu cigarro comum, que é muito maléfico, por uma coisa que é muito melhor. Só que isso não é verdade e não é baseado em fatos, não existe esses dados. Né? Foi digamos, uma construção da indústria do tabaco para tornar esse produto muito cheio de apelo. E depois disso, isso acabou se disseminando. Houve também um erro muito grande da Inglaterra, que incluiu isso no serviço de saúde para parar de fumar. Hoje em dia eles estão extremamente arrependidos disso, porque na verdade eles criaram um problema para eles mesmos, né? Porque agora eles não estão tentando, tem leis agora proibindo a venda para menores e tudo mais, mas abriu-se uma porta e como o sistema de saúde do Reino Unido ele é muito respeitado, isso acabou criando essa ideia, consolidando, digamos assim, essa ideia de que ele era mais seguro. E a partir do momento que outras pesquisadores e outras entidades começaram a entender que realmente isso era muito perigoso, né? Aí ficou difícil de retornar. Então, eu acho que assim, existe um apelo muito grande. São, digamos, ainda dispositivos caros, não é todo mundo que tem acesso, infelizmente, né? Porque se fosse mais barato, aí estaria mais disseminado ainda. E o jovem, a gente sabe como é que é, né? Ele acha que vai acontecer com o outro, não vai acontecer com ele. Mas a gente está vendo cada vez mais jovens com problemas pulmonares graves, com pulmão na minha idade, né? Ou de outras pessoas, ou daqueles que já fumaram muitos anos. Porque eles ou ignoram, ou eles realmente não conhecem. Eles acham que é um vapor d'água. E não é um vapor d'água. É um aerosol que tem ali... tem uma quantidade enorme de nicotina, tem muitos produtos cancerígenos, tem ali metais pesados que causam câncer. Então tem uma série de substâncias, algumas que a gente nem sabe que existe ainda, porque a gente não tem todas as substâncias ainda analisadas, mas e tem o apelo do gosto, né? Eles colocaram lá morango, açúcar, menta. A menta o mentol é realmente o mais danoso de todos. Então, realmente existe um apelo muito grande. Os dispositivos são bonitinhos, né? Eles fazem até alguns com formato para crianças, né? Como brinquedos, tem até ovo Kindle, né? De
cigarro eletrônico. Então, realmente, o apelo é muito grande. Então, a gente precisa realmente trabalhar muito, né, na conscientização das crianças, das escolas, dos pais, para prestar atenção, porque às vezes é difícil até de identificar qual que é o dispositivo. Então, a gente precisa trabalhar muito nisso para realmente trazer uma consciência maior para a população em geral. Isso da época que o vape era o cigarro de cravo. Que era, o cigarro de cravo não faz mal, o cheiro é mais gostoso, é mais atraente, né? E já era algo que trazia os jovens para começar a fumar, né? E mesmo assim, o cigarro de cravo ainda deixava a roupa impregnada, a gente via a fumaça, se incomodava de cheirar aquilo para quem não usava. Eu ficava incomodado porque eu tinha bronquite, então tinha esse incômodo. Agora o vape não tem nada disso, né? Ele não deixa a roupa cheirando. Se a gente pensar nas campanhas que foram feitas de tabagismo, e agora virou lei de algumas décadas para cá, que atrás do maço de cigarro tem que ter um pulmão, tem que ter uma pessoa que sofreu com câncer por conta do cigarro. Mas o vape a gente não vê nada disso. Parece que essa é a minha pergunta, quero chegar até aqui. Se você vê uma pessoa que fuma um cigarro normal, eu olho para ele e eu vejo o pulmão escuro. Se eu vejo uma pessoa que fuma o vape, eu vejo um pulmão clarinho. De que forma essas substâncias são maléficas para o organismo? Na área médica, de que forma isso faz mal para o organismo? Quais são as principais substâncias? A senhora já citou algumas aí, entre elas a nicotina. De que forma isso danifica o organismo da pessoa? Então, algumas substâncias são comuns, né, nos dois tipos de cigarro. Então, você tem, no cigarro eletrônico, você não tem a queima do fumo. Então, ele não chega a ser queimado. É uma substância, ele é aquecido e aquilo cria um vapor. Mas não é um vapor, porque ele é um aerosol, porque ali tem a nicotina, tem o líquido, esse líquido contém uma série de substâncias, a gente nunca sabe direito o que tem nessas substâncias, mas tem, por exemplo, formaldeído, tem acetona, né? São substâncias que são... Que não tem no cigarro. Tem no cigarro também. Também tem no cigarro. E quando elas são aquecidas, elas se transformam em substâncias que são substâncias cancerígenas, né? Além de elas serem substâncias cancerígenas, você tem ali outras substâncias. A gente conhece hoje cerca de 2.000 substâncias já que estão no cigarro eletrônico, mas tem mais. O que a gente está identificado são 2.000 substâncias. O próprio sabor, né, que se coloca ali, ele contém substâncias também. Esses sabores foram feitos para comer, não foram feitos para inalar. Nunca foram testados na inalação. Então, quando essas substâncias adentram o pulmão, elas vão atingir as regiões mais profundas do pulmão e causam um processo inflamatório, né? Causam processos de não infecção, mas existe ali, lembra da Covid, né? Que tinha aquele pulmão branco, que ficava todo com insuficiência respiratória, com falta de ar. Então, antes da Covid, nos Estados Unidos, teve digamos assim, um surto, que a gente chama de EVALI, que é um pulmão relacionado ao cigarro eletrônico, que causa as mesmas alterações que nós vimos muito na Covid, aquele pulmão branco. Então, ele não é clarinho, né? Ele pode ficar branco totalmente, que é um processo inflamatório, que leva à insuficiência respiratória, que levou à morte de mais de 60 jovens, né? Que levou a transplante de pulmão, a pessoas que ficaram com deficiências respiratórias para o resto da vida. Então, o que a gente sabe hoje? A gente sabe que o paciente tem inflamação, quem usa isso constantemente. Primeiro, desenvolve uma dependência brutal, né? Porque a quantidade de nicotina é 50, 100 vezes maior do que o cigarro. Segundo, ele leva a um processo inflamatório das vias aéreas. Então, pessoas como você, André, que tiveram asma ou que têm alguma alteração brônquica, vão ter uma acentuação disso, às vezes para de controlar a asma. Eles começam a ter destruição do pulmão, como aquela que acontece no paciente que fumou 50 anos. Então, aquela doença que a gente via no indivíduo que fumou 20, 30 anos, nós estamos vendo agora nos jovens, né? Que começam a ter enfisema, bronquite crônica, né? Bronquiolites, né? Que são outras doenças que vão aparecendo nessas pessoas. Então, quadros de insuficiência respiratória grave, até quadros um pouco mais leves, que são quadros de, digamos assim, uma tosse, um sintoma constante. Mas tosse não é normal, né? Quando você tem tosse é porque você é um mecanismo de defesa do pulmão para que você realmente não
não continue, digamos, ou procure um atendimento de saúde. Então, realmente assim, qual que é a preocupação? É que a gente demorou, né, muitos anos, mais de 20, 30 anos, para descobrir que o cigarro estava ligado ao câncer de pulmão. Cigarro convencional. Isso lá atrás. Essas substâncias têm pouco tempo de uso constante. Então, ainda nós não conhecemos todas as consequências que isso pode acontecer a longo prazo. Isso vai demorar para que a gente possa realmente entender exatamente como que ela está acontecendo. O que nós temos hoje é uma série de estudos que fazem assim, comparam pessoas que fumam cigarro eletrônico com pessoas que não fumam, ou pessoas que tiveram, ou faz estudo de fisiologia do pulmão, de bioquímica do pulmão, para ver as alterações. E isso já mostra alterações extremamente preocupantes, né? E não podemos também deixar de dizer que nessa idade, né, que é o jovem que fuma, as crianças, algumas fumam, você está numa fase de desenvolvimento cerebral. Então, isso está associado com perda de cognição, com dificuldade de aprendizado, uma série de outras questões, porque está associada com o desenvolvimento cerebral. E a nicotina, ela vai agir no cérebro, então ela causa ali alterações importantes. Agora, com relação à dependência, é mais rápida a dependência do vape, do cigarro eletrônico, para o cigarro de papel? Muito mais rápido. Muito mais rápido, porque a quantidade de nicotina que tem ali, ela às vezes assim, se você pegar um pod, né, que tem 5%, quer dizer que ele tem 50 miligramas de nicotina, né? Aí ele tem 50 miligramas por ml, aí ele vem com 6 ml, tá? Então ele tem 300 miligramas. Um cigarro tem 1 miligrama. Meu Deus. Um maço de cigarro tem 20 miligramas. Então, quando você pega um pod desse, às vezes a pessoa fuma aquele pod numa semana, em 2, 3 dias, porque aquilo ele põe aqui, ó, e vai vapeando, como eles dizem, né? E aquilo não tem fim. Então, às vezes eles fumam um pod desse em 2, 3 dias. Então, a quantidade de nicotina é muito grande. E quando você recebe uma quantidade muito grande de nicotina, o seu cérebro cria receptores. E esses receptores ficam muito ativos. Então, esses receptores ficam abertos e aí vem aquela vontade, que é a questão da dependência. O indivíduo fuma, né? Ele se sente bem, passa 1 hora, 2 horas, ele já está se sentindo de novo com mal-estar, sabe, inquietação, está irritado, tudo mais. Ele fuma de novo para passar os sintomas e isso vai criando a dependência. Então, a gente tem dados já mostrando que em 1 semana você já tem sinais de dependência dessas pessoas que usam. Estava com um dado aberto aqui dizendo que um cigarro, um vape, equivale a 100 cigarros. Então é muito mais, né? É muito mais. É muito mais, porque se você fizer a conta, olha, se você fizer a conta de 1 miligrama por cigarro, um maço tem 20 miligramas. Um podzinho, às vezes, tem 300, 400 miligramas, 600 miligramas, dependendo da quantidade. Então, é uma quantidade muito mais séria do que a gente imagina. Absurda, é absurdo. Que loucura, né? Eu me lembro, doutora Andréa e Ellen e ouvintes, que em julho eu estava na praia, no Nordeste, e de repente, 37 graus, sossegado, e aqui no estado de São Paulo, o pessoal que estava aqui trabalhando, inclusive estava com 7 graus, eu estava tranquilo, de repente eu senti um cheirinho doce, assim, né? E eu olhei uma distância interessante e havia um casal de idosos usando vape. Idosos, que é uma raridade, né? Porque o público-alvo, inclusive, de toda a indústria, né? Que a gente não sabe hoje, quando a senhora diz, começou na Inglaterra, talvez, né? Era o público-alvo, era o público jovem, né? Mas o idoso também. Agora, o malefício que causa para uma pessoa idosa também, eu acho que é quase que mais rápido, quase que instantâneo do que para o jovem. Então, na verdade, ele começou mesmo, quando ele foi disseminado, mesmo foi nos Estados Unidos, né? Ele foi criado na China e depois ele foi comercializado pelas indústrias tabaqueiras dos Estados Unidos, que foi quando teve o boom, digamos, de consumo. E o que você está colocando é muito interessante, porque a gente tem visto isso, né? As pessoas que fumam cigarro comum, tá? Fumaram durante muitos anos, aí elas falam, olha, agora tem um produto que é 95% mais seguro. Ela acha que é isso, verdade. E ela troca. Então, a gente está vendo cada vez mais, e também, outra coisa que está acontecendo, além da troca, né?
porque ele acha que talvez vai ter uma segurança maior, não vai ter tanto problema. Tem gente que faz o seguinte, ele parou de fumar há muitos anos, mas ele acha que, olha, agora tem uma coisa que não vai fazer tanto mal, e ele volta a usar. E aí tá feita a desgraça, né? Porque, na verdade, ele vai começar a fumar. Uma outra coisa que é importante entender é o seguinte, é que a maioria das pessoas, ela começa às vezes com cigarro eletrônico, aí ela fica dependente, como o cigarro eletrônico é caro, ela começa a usar, são usuários duplos, onde pode, eles usam o cigarro combustível, e onde não pode, eles usam o pod, digamos assim, o vape, tá? Então isso é um outro comportamento que a gente tem visto muito. E só pegando o gancho da Jéssica, que falou a respeito de parar de fumar com isso, né? O que a gente vê na maioria dos casos das pessoas que tentam parar de fumar com o vape? Ela para de fumar, ela tenta parar, ela substitui o cigarro comum pelo vape nessas condições em que ela não pode fumar porque cheira, porque vai incomodar as pessoas, e no resto do tempo ela continua fumando cigarro. Então, além dela fumar um, ela fuma dois. E os estudos mostram que quem fuma os dois tem um risco ainda maior do que quem fuma só cigarro. Que loucura. Ainda pegando essa coisa de deixar de fumar, eu lembro, acho que em 2003 ou 2004, o meu pai infartou, ele era fumante, ele infartou e houve essa conversa de alguém dizendo para ele de que ele deveria ir atrás do cigarro eletrônico lá naquela época, que era justamente uma ajuda para parar de fumar. E inclusive não tinha no Brasil, teria que importar isso. E eu lembro de eu ter falado para ele, cuidado com isso daí, porque se não tem no Brasil, se não é legalizado e tudo mais, não é importado facilmente, alguma coisa tem, não vai atrás disso não. Então já nesse sentido, né? Que loucura. Isso já aconteceu, né? De vários assim, e ainda infelizmente a gente tem alguns médicos que fazem isso, né? Isso porque a indústria do tabaco, ela criou alguns institutos que ela chama institutos de pesquisa, tá? E que ela faz o quê? Ela oferece viagens, ela oferece treinamentos, ela oferece verba para pesquisa para o cara falar bem do produto dele. E muita gente cai nessa conversa. Às vezes a pessoa nem identifica, porque se você não ficar muito atento, o nome do instituto, por exemplo, é um instituto de pesquisas para diminuir os riscos do tabagismo, tá? Mas eles são totalmente financiados pela indústria do tabaco. A indústria do tabaco é mais poderosa do que a indústria farmacêutica. Eles têm muito dinheiro. E eles têm uma lógica de propaganda muito, muito cruel. Eles financiam centro acadêmico, atléticas, eles financiam campos de férias de alunos. Tudo isso eles financiam para vender o produto deles. Até a minha pergunta é em relação a isso. Eu acabei sendo, até por causa do meu pai, fumante passiva por boa parte da minha vida, se não quase toda, né? E a minha dúvida é justamente em relação a isso. O fumante passivo, aquela pessoa que está do lado de quem consome o cigarro, a gente já sabe dos malefícios, que às vezes é até muito maior de quem coloca o cigarro efetivamente na boca. Com o vape acontece a mesma coisa? Quem está do lado sofre muito mais. A mesma coisa. A gente já tem vários estudos, né? Existe até um estudo de um grupo que eu fiquei um tempo com eles lá na Espanha, em que eles trabalharam com crianças. Eles trabalharam na casa de fumantes de cigarro eletrônico e fizeram a dosagem no leite materno e no cabelo de crianças recém-nascidas, de mulheres grávidas, para ver se tinha alguma coisa. E encontraram grandes quantidades de metal pesado, outras substâncias, nessas crianças que eram crianças. E às vezes assim, as pessoas nem fumavam tanto dentro de casa, porque já tinha uma criança, digamos assim, uma inibição natural de fazer isso, né? Mas todos os estudos que mostram a exposição passiva também mostram que você tem, as repercussões são exatamente as mesmas, né? Porque, na verdade, assim, se você imaginar bem, o fumante passivo, ele está inalando a mesma coisa que o outro. Não é diferente, né? Então, se ele está num ambiente, e assim, não sei se vocês já ficaram perto de alguém fumando cigarro eletrônico. A quantidade de vapor que aquilo libera, e às vezes eles têm, assim, uma outra coisa que eles fazem, eles podem mudar a potência dos dispositivos e aumenta a quantidade de vapor. Eles têm campeonatos de liberação de vapor, né? Eles têm festas que as indústrias, nas universidades, eles patrocinam as festas. Então, aquilo dentro dos ambientes fechados é uma quantidade imensa,
né? Então nós realmente temos que ficar preocupados, não tem jeito. Bom, são 7h27 e nós estamos conversando com a doutora Irma Godoy, pneumologista, e você pode participar, inclusive, no 3440-1009, você que é pai, você que tem dúvida, né? Você que está desconfiado, você que está sentindo aquele cheirinho doce no quarto do seu filho, da sua filha, é bom pesquisar e pode, inclusive, fazer perguntas através do nosso WhatsApp. Vamos ao intervalo, já nós voltamos. Agora 7h32, voltamos com o Primeiro Jornal na Prever FM, hoje recebendo aqui na bancada do Primeiro Jornal a pneumologista a doutora Irma Godoy. Doutora Irma, eu coincidentemente até comentava antes de começar a entrevista, não pesquisei e de repente apareceu aqui para mim pulmão de pipoca. Tô dizendo que o celular tem bruxaria junto aqui, porque o assunto da entrevista era esse. Eu acho que sim, né? O que é o pulmão de pipoca, doutora Irma? Então, o pulmão de pipoca, ele é uma entidade respiratória, né, de doenças respiratórias. Falando que é bruxaria, vou falar que é uma entidade já. Que é uma entidade, digamos, diagnóstica, vamos dizer assim, uma doença. Pra você ver como as coisas conspiram, tá? Acabei de receber mensagem no WhatsApp falando justamente do pulmão de pipoca, se já tinha sido falado na entrevista, tá? É uma entidade, olha só. Então, o pulmão de pipoca, ele foi descrito em trabalhadores de fábricas que faziam essas pipocas de micro-ondas. Que é digamos, um conservante que era usado na fabricação, e essas pessoas que trabalhavam nessas fábricas acabaram desenvolvendo uma doença respiratória que a gente chama de uma bronquiolite constritiva. Ela é um processo inflamatório dos canaizinhos que levam o ar para dentro do pulmão, que a gente chama de brônquios. Eles ficam muito inflamados, espessados e levam a uma falta de ar intensa, né? E agora a gente tem visto relatos, nós não tivemos aqui, mas tivemos relatos na literatura do aparecimento desse tipo de lesão em jovens que usam cigarro eletrônico. Essa substância é uma substância conhecida. Alguns cigarros eletrônicos realmente continham essas substâncias. A partir do momento que apareceu essa doença nesses jovens, houve uma preocupação da indústria, porque isso para elas é uma propaganda negativa. Então, o que elas fizeram? Elas retiraram de alguns cigarros, só que isso ainda existe. Como os líquidos não são regulados, não são examinados, né? Você tem muitos líquidos que ainda pode ter essa substância. Se alguém pega lá um líquido que não é, digamos assim, de uma indústria extremamente, digamos assim, preocupada com isso por conta do seu nome, não por conta da saúde das pessoas, por conta do seu nome, você vai ter essa substância e a pessoa vai inalar e vai desenvolver esse pulmão de pipoca, né? Que é um pulmão que você tem realmente o espessamento dos brônquios e na ponta você tem um processo inflamatório, que é o que aparece essa pipoca, né? Que são as vias aéreas distais, onde a gente faz a troca gasosa, então onde a gente sobrevive, porque sem oxigênio a gente não sobrevive. E são essas estruturas distais do pulmão que são acometidas dessa doença. Então existe essa possibilidade. Ele é menos comum do que a doença que a gente chama de EVALI, que é uma doença que acomete o pulmão como um todo, mas ele também existe. Como existem outras doenças do interstício do pulmão, de bronquites, que são associados com o uso do cigarro eletrônico. Então não é mito, né? Realmente existe, é uma complicação, está descrita na literatura e tem base para isso. A gente falou da importância de uma entrevista como essa, né? Nós recebemos de ouvinte aqui uma pergunta interessante, a gente vai até preservar o nome da mãe da ouvinte, né? Da mãe que mandou a mensagem aqui no nosso WhatsApp, Ellen. Na verdade não é uma pergunta, um comentário, né? Ela falou que está ouvindo a entrevista no caminho do trabalho, a filha estava ouvindo com ela, adolescente, faz uso do cigarro eletrônico e já foi motivo, inclusive, de briga, de discussão, mãe e filha, porque, como a doutora disse, os jovens acham que é exagero, né? Que as mães exageram, mas que agora ela espera que agora a filha entenda como as mães não são exageradas, na verdade, que é muito difícil colocar na cabeça dos jovens o perigo desse cigarro eletrônico. E acho que isso é muito importante, porque é muito importante que os pais desconfiem, né? Mas não adianta brigar com o filho, né? Você vai ter que realmente conversar, explicar quais são os malefícios, que são muitos, né? E você vai ter que, muitas vezes, você tem que procurar ajuda.
A gente já recebe ajuda de pessoas que estão usando cigarro eletrônico, que têm uma dificuldade imensa de parar, porque são muito dependentes. E a dependência, ela é brutal. A dependência da nicotina, ela é quase igual da heroína, ela só perde para a heroína, é igual da cocaína, do crack. Então, ela realmente é uma dependência muito alta. Então, aí precisa ser tratado como uma doença, que ela é. A dependência da nicotina tem até um CID internacional, né? Então, ela é uma doença e ela precisa ser tratada assim. Algumas pessoas conseguem parar sozinhas, né? E o aconselhamento para ela é que, se ela não conseguir parar sozinha, é que ela procure um pneumologista ou um serviço de saúde para realmente fazer aí as intervenções que são necessárias para parar. É bem complicado você fazer, já era difícil com o cigarro fazer o jovem parar de fumar, porque a gente não tem muitas medicações para isso. Com o cigarro eletrônico ficou mais difícil, mas sempre com o contato, com a conversa, com a intervenção motivacional, a gente consegue com que eles parem, né? Então é importante desconfiar, alertar, né, e procurar um serviço de saúde, isso é o mais importante. Um detalhe interessante, Márcio, Ellen, doutora Irma, que eu fui pesquisar aqui porque recentemente teve uma apreensão grande aqui na cidade, miraram no metanol, né, foram buscar metanol e acharam vape. E, não sei se a senhora viu essa notícia, a reportagem. mas está aqui no Acontece Botucatu a foto, inclusive, de vários produtos. E eu fui pesquisar essa notícia agora, Márcio, e apareceu para mim aqui propaganda de vape em Botucatu, para venda. Então, ou seja, apareceu locais aqui onde vendem esse instrumento aqui na cidade. E se você pegar a legislação, é proibida a venda, a importação e a publicidade de cigarros eletrônicos desde 2009. Aí em 2024 teve uma consulta pública para ver se, eu não sei nem por que consulta pública, porque não é o povo que tem que decidir isso, né? Se faz mal, acho que tem que escutar os especialistas. E foi ratificado, né? Que realmente não pode vender, não pode comercializar e ter propaganda. No seu ponto de vista, é falha essa fiscalização? A mãe que mandou mensagem pra gente, às vezes nem sabe que é proibido, mas minha filha está usando, compra com facilidade. Não é o tráfico de drogas que vende o vape, você compra em tabacarias. Então, André, na verdade é o seguinte, ele é proibido, né? Você não pode, e agora nessa última versão que teve, inclusive foi feito um alerta para que realmente aumentasse a fiscalização, a apreensão. Esses dispositivos, eles são entregues nas grandes cidades até pelo iFood, né? Por esses aplicativos de liberação de alimentos, eles entregam isso e vendem. Só que agora, sim, existe na lei uma possibilidade, né? Se você pega alguém vendendo isso, você pode perder o seu CNPJ. Então, hoje já existe, isso é lei. Então, realmente existe isso. Pouco divulgado, né? Pouco divulgado, mas você pode perder o seu CNPJ se você for flagrado aí vendendo esses dispositivos. E se você lembrar bem, né, quando teve a lei de proibição do tabaco, houve uma participação popular muito grande. As pessoas a partir do momento que a lei foi estabelecida, você tinha vigilância sanitária, você poderia denunciar anonimamente e aquelas pessoas, o dono do estabelecimento era multado, então você tinha isso, tá? Agora a gente percebe o seguinte, existe uma tolerância com relação ao cigarro eletrônico, mas você tem a mesma possibilidade de denunciar, porque assim, por mais que você faça, que o poder público faça, ele não consegue inibir tudo, tá? Se você for para os Estados Unidos, o próprio representante do FDA dos Estados Unidos diz o seguinte, grande parte do que vende, ele é contrabandeado nos Estados Unidos. Então, eles entram com aquelas barreiras que tem nos Estados Unidos, que são extremamente eficientes, eles barram, e a maioria dos cigarros eletrônicos que são vendidos nos Estados Unidos não são oficiais, eles são de contrabando. Então, realmente, você precisa ter um comprometimento da população, né, de nós, pessoas como um todo, de denunciar, de alertar e falar, olha, você pode denunciar isso para a vigilância, porque isso é motivo para que tenha uma batida, né, que tenha um flagra, uma operação e que você vá ter essas apreensões. E quando você tem essas apreensões, isso vira notícia. Então, isso ajuda muito no controle, né? Então, há sim
uma falha de fiscalização, mas eu posso te garantir, não é fácil fiscalizar isso. Porque eles fazem, se você abrir qualquer site, você vai encontrar. Tá? E aí eles fecham um, ele abre outro. Eles mudam o nome, eles mudam a composição, eles mudam a maneira de vender. Então eles mudam assim, isso é muito rápido. Né? Então é muito difícil realmente você fazer. Quanto custa um equipamento desse, ela sabe? Bom, você tem de todos os preços. A gente já viu até cigarro eletrônico reusado vendido em feira. Tá? Recalchutado? Recalchutado vendido em feira. Quer dizer, você pega uma coisa que já foi babada, né? Que tem lá um monte de coisa e compra. Mas um cigarro novo depende muito da marca. Mas é mais de R$100. Caramba. Tá? Eles são caros. Então, se você achar um de 30, 20, pode ficar desconfiado que você nem sabe o que tem lá dentro. É um líquido que alguém inventou e colocou lá dentro, como o metanol, né? Colocaram lá e vai vender. Eu não sei quanto custa uma carteira de cigarros comum. Acho que uma carteira agora está custando em torno de R$5 a R$7. 5 a 12, dependendo da marca. Depende da marca também. Mas o mais barato, acho que tá, que eles compram lá na padaria. Às vezes eu vejo eles comprando na padaria. Uma média de 5, 6 reais. Isso. E também tem aquele que é contrabandeado, né? Tem também, o que chama que é do Paraguai, né? Quebra-peito, né? Quebra-peito. Bom, são 7h43. Eu quero só dizer para todo mundo que está acompanhando que a Igrau, uma gráfica que está há quase 50 anos em Botucatu, tem a maior variedade de serviços gráficos de Botucatu e região: adesivos, banners, cartão, crachá, flyer, folder, troféus em acrílicos, wind banner e tantos outros produtos. A Igrau está mudando de endereço. Com quase 50 anos com a qualidade e experiência, agora em novo endereço. A Igrau está na Prudente de Moraes 274, no centro, ali pertinho do Espaço Cultural. Você pode entrar em contato, fazer uma visita, está muito bonita a nova Igrau, na Prudente de Moraes 274, no centro. WhatsApp 3815-4191. Gráfica Igrau, a maior variedade de serviços gráficos de Botucatu e região. Vamos ao último intervalo? Já já nós voltamos com a parte final do primeiro jornal, recebendo hoje a doutora Irma Godoy aqui na bancada do nosso primeiro jornal. 7h46, voltamos com a entrevista aqui no primeiro jornal na Prever FM. Os últimos minutos aqui da entrevista, recebendo a pneumologista, a doutora Irma Godoy. O efizema pulmonar tem a ver com cigarro também, e ele, ou não, eu estou falando besteira aqui, porque é uma doença no pulmão, né? Tem a ver com o uso do cigarro, e se o cigarro eletrônico também causa o efizema pulmonar? Bom, o cigarro convencional, né, a gente já sabe e tem provas absolutamente certas disso, então é 100% de certeza. Ele, com o uso constante, a maioria das pessoas que usam vão morrer de doenças relacionadas ao cigarro. Uma delas é o que a gente chama de doença pulmonar obstrutiva crônica, ou como a gente usa o resumo, é a DPOC. E nessa DPOC está incluída a bronquite e o enfisema. Então, realmente, o enfisema tem uma relação direta com o cigarro convencional, e isso já é conhecido e absolutamente certo, não existe nenhuma dúvida a respeito disso. Com relação ao cigarro eletrônico, também a gente já tem estudos, né, mostrando que realmente as pessoas que fumam o cigarro eletrônico por um período mais longo, elas já têm alterações pulmonares compatíveis com enfisema. A gente, é óbvio que nós não temos ainda um tempo, né, de uso desses cigarros tão longo para a gente ter uma presença tão, digamos assim, um grau tão grave de enfisema. Mas os pulmões das pessoas que usam os cigarros eletrônicos já mostram alterações, tanto em exames de imagem e às vezes até em exames de função pulmonar, compatíveis com a presença de enfisema e de bronquite crônica. Então, as duas coisas estão presentes da mesma forma que no cigarro convencional. Mas o que me preocupa muito, diante de tudo isso que a gente falou aqui, e realmente no dia a dia a gente minimiza, falando, mas é algo que não é tão ruim. É a questão dos jovens. Uma mãe que nos relata que uma adolescente já usando, e tendo que ter discussões severas para tentar coibir isso. E eu me lembrei de relatos da minha filha, que estuda no antigo primeiro colegial, hoje primeiro ano do segundo ensino médio, que na escola, colegas de 15, 14 anos já utilizam isso dentro da escola, na frente da escola, acho que impossível, mas na frente da escola e ninguém faz nada. O que falta, doutora, no seu ponto de vista, para a gente começar a mudar essa realidade
principalmente nessa faixa etária, que a senhora falou fora do ar aqui também. É que essa faixa etária é a mais preocupante, eu acredito, não sei se eu estou enganado. Não, a grande preocupação que a gente tem realmente é com o jovem, né? Porque antigamente começava a se fumar mais tarde, você ia ter o efeito daí a 20 anos. Agora nós estamos vendo um efeito muito mais precoce. Então o jovem que começa a fumar, ele pode ainda, nessa faixa etária que ele está, já apresentar problemas pulmonares graves. Então realmente é muito importante a conscientização. Com relação a isso, existe um trabalho da Unesp, né, da doutora Suzana Tani, que está fazendo um trabalho com as escolas de Botucatu para realmente conscientizar. Está tendo até uma exposição, acho que na Pinacoteca agora, a respeito de pulmões, né, do ar limpo, né, para realmente você conscientizar as pessoas. Então você precisa, né, que os pais têm que ficar realmente muito atentos, né, para ver se as crianças estão utilizando ou não. A gente não pode ser tolerante com isso, porque realmente a preocupação é que isso não para aí, né? A pessoa vai utilizando, ela vai ficando dependente e ela não consegue parar. Com relação às escolas, eles não fumam às vezes no pátio, mas às vezes eles fumam no banheiro, porque você tem aquele impedimento às vezes de você fazer, ter uma câmera ou qualquer coisa no banheiro. Então, às vezes é preciso até colocar sensores, né? Existem sensores do cheiro, da quantidade de nicotina para inibir. E é importante que os professores, né, fiquem atentos a isso, porque realmente assim, você não percebe o cheiro da nicotina, mas se você entrar no banheiro, você sente o cheirinho doce, que é o cheirinho de menta, o cheirinho de morango, né? Então, realmente é preciso que tenha uma intervenção. E eles fazem isso até como um desafio, né? Olha, vou utilizar. E, assim, existe uma questão de grupo, né? Então, eles têm que pertencer a uma tribo. Então, às vezes, para ir numa festa, fala assim, olha, você tem que fazer um cigarro eletrônico. A gente já ouviu isso e ouve isso toda hora, né? Então, olha, faz uma festa, antes era o narguile, agora é o cigarro eletrônico, você tem que levar. E a gente tem ouvido, assim, festinhas de formatura, por exemplo, essas viagens que eles fazem de final de curso, você, na porta disso, tem lá uma pessoa com um cesto, como você tinha antigamente, um cesto distribuindo e vendendo cigarro eletrônico. Então, realmente, assim, a atenção, gente, precisa ser muito, 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 muito intensa. Porque os dispositivos são facilmente disfarçáveis, às vezes você não consegue identificar. O cheiro, a pessoa tem que ficar atenta, porque ele não é cheiro de cigarro, é cheiro de morango, é cheiro de menta, né? E o jovem tem, por natureza, uma tendência a minimizar o efeito, porque ele fala, não, eu sou jovem, meu pulmão é bom, isso não vai acontecer comigo. E acontece. E aí, quando acontece, ele se arrepende. Nós temos um caso de uma menina, que é a Laura, que é uma menina que faz até propaganda, que ajuda a gente na conscientização. Essa menina teve um câncer de pulmão com 26 anos de idade. E hoje ela é uma ativista contra o tabaco. Ela chama-se, até o site dela chama Poxa Vida Laura. Poxa Vida Lau. Ela é do Instagram e ela faz uma campanha muito grande, porque ela falou assim, eu fui num evento com ela, eu fiquei emocionada, porque ela falou... Não, ela é de Brasília. Porque eu fui num evento com ela, porque nós descobrimos ela no programa da Unesp, e ela fala assim, eu me senti na obrigação de fazer isso. Só que o que aconteceu? Essa menina faz digamos assim, uma conscientização muito clara e ela recebe, gente, um número de haters, de pessoas que agridem, que ofendem ela, que é uma coisa absurda. Então, assim, a gente dá um maior apoio para ela, porque ela é extremamente importante para isso. Então, realmente, você tem casos muito graves e câncer de pulmão é um deles. Doutora, já existe, eu me lembro de ter feito essa pergunta alguns meses atrás, quando a senhora esteve aqui. Já existe morte por uso dos... Já você teve, assim, você tem, aqui no Brasil a gente não tem uma descrição ainda, porque assim, a gente nem consegue identificar todo mundo que usa, né? Mas nos Estados Unidos, durante a epidemia do EVALI, morreram 60 pessoas, foram mais de 2.000 casos, alguns sofreram transplante de pulmão, então realmente pode matar e mata jovem, né? Que é um crime, né? Uma pessoa que está iniciando sua vida.
qual que é a orientação dos pais, né, que acompanharam esse nosso bate-papo, essa prestação de serviço que nós fizemos hoje, com relação à preocupação com os filhos estarem usando? Então, a minha recomendação seria que, olha, primeiro os pais fiquem atentos, né? Então, que conversem com os filhos. Eu sempre tenho um pouco de receio de falar assim, não, você tem que ficar espionando, né? Mas eu acho que você tem que ficar atento e você tem que conversar com seu filho, tem que orientar que realmente são dispositivos que fazem muito mal à saúde, que pode fazer com que ele, aos 30, 40 anos, tenha um pulmão de uma pessoa de 70, 80 anos, coisas irreversíveis que não vão ter retorno, essas alterações não têm retorno, e que realmente, se a pessoa estiver usando, né, esse trabalho tem que ser um trabalho de conscientização, e que se o usuário não conseguir largar, que deve procurar um atendimento de saúde. Isto é uma doença. Ela se chama transtorno de dependência de nicotina, tem um CID, que é a classificação internacional de doença, e que deve ser tratado como tal. Ela não é só, digamos, um hábito, ela é uma doença. Então é importante que os pais tenham consciência disso e que nunca, né, pensem que aquele aerosolzinho que tem um cheirinho gostoso, que tem uma aparência bonitinha, não vai fazer mal. Ele é, digamos, o lobo atrás, se mostrando de cordeiro. Então, realmente é preciso ter muita atenção e muito cuidado, né? E a gente tem na Unesp, e outros médicos também têm serviços que ajudam as pessoas a parar de fumar, né? Então, realmente é importante que isso seja divulgado. Doutora Irma, muito obrigado por ter aceitado mais uma vez o nosso convite. Com certeza vai ser convidada outras vezes, um assunto bastante importante e bastante preocupante. Muito obrigado, bom dia, doutora. Muito obrigada a vocês pela oportunidade de mais uma vez alertar a respeito dos riscos do cigarro eletrônico. Eu estarei sempre à disposição para fazer esses alertas, porque a gente considera isso uma condição de saúde muito grave. Muito obrigada.